Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição, nosso resumo aí da lição de jovens. Começamos a falar semana passada sobre o juízo e hoje a gente continua, onde vai trabalhar bastante a questão do juízo dos ímpios, tá certo? O nosso texto para a leitura da semana é Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 até Apocalipse 21. Não é tão grande assim. Você, quando lê Apocalipse capítulo 20, do verso 11, você vai ler sobre o juízo de Deus, que vai até o 15 e depois o versículo 1. Mas o texto principal é Apocalipse 20, verso 12, onde o 11 diz assim, ó: "Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugira a terra e o céu, e não se achou lugar para eles." Ok, falando do trono de Deus. Agora vem. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outros livros, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme os que se acha escrito nos livros. Amigos, a gente precisa entender que o juízo não é só o final, a gente não pode falar só da etapa final. Para alguém ser condenado, ele precisa passar por um julgamento. Então, nós acreditamos na fase inicial, que é o juízo investigativo. Quando você olha Daniel 8,14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, e quando ali você estuda, você descobre que o santuário não era o terrestre, mas o celestial que seria purificado, e a purificação do santuário envolvia sacrifício, que foi o sacrifício que Cristo fez por nós. Então, quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, Jesus então começou uma obra de investigação. E esta obra de investigação é onde ali está passando os nomes daqueles que estão sendo analisados, onde serão aprovados ou não. E claro que Jesus, em amor, intercede por todos nós, por todos aqueles que o aceitou como Senhor e Salvador de sua vida. E então começará esse julgamento pelos que já descansaram, depois passarão para os em vida, e assim Jesus volta. Mas aí Jesus voltando, o que é que acontece? Os livros serão abertos e começará uma outra etapa do juízo, onde nessa etapa começará o juízo de quem? Dos ímpios, porque os justos já estarão subindo ao céu. 1 Tessalonicenses 4, quando você olha ali do capítulo 14, que diz que Jesus virá, né? E aí no verso 16 diz que eles ressuscitará os mortos que morreram em Cristo. Então os vivos que crerem em Cristo e os mortos serão levados para o céu. Se eles já estarão no céu, estarão salvos. Então agora começa um processo de julgamento de quem? Do ímpio. Então aí o interessante é que alguns acham que o que o verso 12 está se referindo é que as pessoas vão comparecer perante Deus pessoalmente. Entender, eles vão comparecer perante o juízo. E para chegar perante o juízo, pode-se fazer isso também por meio de documento. Então, aquilo que foi registrado, observe que quando você lê no verso 12, envolve obras. Então, aquilo que a gente faz em vida faz diferença para a salvação? Faz, com certeza. Agora, claro que Jesus diz: a minha graça te basta. Então, por mais que a gente errou, deixou de fazer, foi negligente, mas se a gente confessou, se arrependeu e pediu perdão a Deus, isso aí é apagado, né? Ali em nosso registro. Porém, aquilo que eu não confesso e deixo, aquilo que eu pratico como mal, é registrado e com certeza pesará no juízo final. Então, os registros, os livros serão abertos. O interessante é que a lição ainda fala assim: ó, o processo de julgamento dos ímpios durante e após o milênio seguirá o mesmo processo de 3 etapas do julgamento dos justos que havia ocorrido antes. Então, o julgamento dos justos, você vê aí na lição A8, que ocorreu em 3 etapas, e aí então o dos ímpios ocorre primeiro, em 3 etapas. A primeira etapa, o Tribunal Celestial revisará seus registros de vidas contido. A segunda, com base nas evidências, o júri celestial pronunciará o veredicto. E a terceira etapa será o quê? Será ali o cumprimento do veredicto, a sentença final. Se você olhar na segunda-feira, que vai trabalhar melhor em detalhe esse aspecto das 3 etapas.
Então, na lição 8 ele volta aí para relembrar a gente, porque você viu que eu falei logo do juízo de investigação, e aí então ele coloca como 3 etapas, ó, o juízo de investigação, que eu já citei, depois vem um anúncio do veredicto, e depois a implementação do veredicto com a volta de Jesus. Então, eu falo só o juízo investigativo, porque aí depois Jesus volta, mas para ficar bem didático, a lição colocou juízo investigativo, cumprimento, sentença, né? Então sai primeiro a sentença e depois Jesus volta. Já o do ímpio, ó como é que funciona. No milênio, eles serão então revisados. E aí que entra o texto de Coríntios, que Paulo fala: não sabei que os justos há de julgar também a terra e tudo que há. Então, assim, os justos, os salvos, participarão desse julgamento, onde ali será mostrado, porque alguns se salvaram, porque outros se perderam, sendo que o foco principal é naqueles que ali não estão. Será mostrado a sua vida, e alguns que viviam só de aparência, não eram verdadeiros cristãos, será ali também revelado tudo o que fez. Por isso, irmãos, não há uma obra oculta perante Deus. Deus vê tudo e precisamos estar atento a isso e não ser um cristão de fachada, mas verdadeiramente fazer aquilo que agrada a Deus. Então, ali na segunda vida, os mártires fiéis voltarão à vida, e eles, juntamente com os salvos de todas as eras, que é o texto de 1 Coríntios 6, 3, de 1 a 3, eles vão participar desse julgamento, como eu já falei. Então, os registros você vê em Apocalipse 20, de 12 a 13. E aí, então, qual é a segunda etapa? Essa etapa aqui, que para mim foi um pouco de novidade na lição, e vou tentar fixar, porque sempre ele fala que a segunda etapa é o veredicto. E é verdade. A pessoa ela é julgada, tem que sair a sentença para depois o cumprimento da sentença. Então, grave isso aí. Para mim foi importante, grave também. Sempre tem um cumprimento da sentença. Então, vai sair o cumprimento da sentença. Após o julgamento, depois de ter sido investigado ou revisado, a vida dos ímpios, a corte celestial pronunciará o veredicto. Então, ali sairá, e ainda diz assim Ellen White: os remidos designarão aos ímpios a parte que deverão sofrer segundo as suas obras. Primeiros escritos, Ellen White fala sobre isso. E aí agora a terceira etapa é o quê? A execução da sentença. A terceira etapa, a execução da sentença, ocorrerá na terra depois dos milênios. Os ímpios serão ressuscitados, você olha aí, e aí então em Apocalipse 20, 14 e 15, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quem não estiver no livro da vida, vai ser jogado também. É interessante que até a Bíblia fala que nosso último inimigo a ser vencido é a morte. Então, ali ela acabará a sua existência. A morte não mais existirá. Você olha em Apocalipse capítulo 22, no verso 4 principalmente, diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá mais pranto nem dor. Pense em um céu maravilhoso que Deus está preparando para mim e para você. Então, a segunda ressurreição, que é Apocalipse 20, 13, descreve a ressurreição dos ímpios, que vai ocorrer aonde? Após o milênio. Então, nós cremos em duas ressurreições: a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Eu até brinco com as pessoas que, quando eu ressuscitar, eu vou perguntar logo: eu estou participando da primeira ou da segunda? Mas, na verdade, uma outra evidência que teremos é se o nosso corpo vai ser ou não transformado. Porque os justos serão transformados, os que ressuscitarem receberão um novo nome, vestes brancas, e os ímpios. Os ímpios, queridos, eles ressuscitarão, e ali não vai ser só devolvido para ele o fôlego de vida. Deus também vai restabelecer nele o caráter. Deus vai restabelecer ele da onde ele parou. Lembra que a morte é como um sono? Então ele morreu, né? Ele dormiu ali e vai acordar. Por isso, amigos, que muitos vão acordar ainda com desejo de fazer o mal, muitos vão acordar com sua mente ainda gananciosa, porque foi assim que ele passou a vida toda, em busca de valores, de riquezas, e eles vão acordar os ímpios da mesma forma. Governadores, grandes guerreiros que viveram para combater, viveram para fazer o mal, eles vão ressuscitar sim. Por isso que a sentença deles será na terra, pois eles se reunirão, e ali então a cidade santa, quando estiver descendo com os justos, é que cumprirá, que ali então descerá fogo do céu sobre eles.
As maravilhosas obras de Deus são um mistério para o ser humano. O espírito e o caráter humano volta a Deus para ser preservado. Na ressurreição, toda pessoa terá seu próprio caráter. Então, Visões do Céu, página 40, Ellen White fala isso. Lembre-se, assim como vai ser preservado o caráter dos justos, porque já viu essa frase? A única coisa que vamos levar para o céu vai ser também preservado o caráter do ímpio, né? Que até eu brinco que é a falta dele, né? Um caráter ruim, mas vai ser devolvido a ele, já que ele escolheu viver assim. Amigos, na quarta-feira, onde tem as principais perguntas aí da lição, qual é a relação das passagens com o texto-chave? Então, ele dá algumas passagens, como sempre, é a primeira pergunta, e a segunda. Imagine que você foi salvo e presencia a abertura dos livros do milênio. Você acha que terá muitas surpresas? Então, e aí? Responde aí se vai ter ou não surpresa na sua visão. Eu acredito que sim. Dentro e fora, né? Eu destaquei um pouco isso já na outra argumentação, de que um grupo estará dentro da cidade, é o grupo dos salvos, e um grupo estará fora, que é o grupo dos ímpios. A lição diz assim: o juízo pós-milenar de Satanás, seus anjos e os ímpios, os convencerá de que Deus foi amoroso, justo, correto, e a misericórdia aos condená-los à destruição eterna. Então, o que acontece? A gente precisa entender de que, por mais que hoje alguns achem que algumas formas que a Bíblia fala, ela está condenando, que a gente precisa revisar a Bíblia, Deus deixou o que é certo, e o que é certo, queridos, é imutável. Entenda isso. A gente quer que Deus se adapte a nós e esquecemos que somos nós que temos que nos adaptar a Ele. E a falha está aí. E se a gente se submeter ao Espírito, clamar a Deus esse batismo do Espírito Santo, nós conseguiremos sim cumprir a sua vontade. Esse é o esforço de cada cristão e deve ser um esforço diário. Eu convido a vocês a cada dia mais se aprofundar na palavra, clamar a Deus pelo seu Santo Espírito e ele nos dará poder para isso. O detalhe é que, além das pessoas que se perderem, os santos também há de julgar quem? Os anjos e ao próprio Satanás. Em Judas 6 fala que eles ali já estão julgados e esperando a sentença final. Em 1 Pedro também diz que eles não se arrependeram em Efésios, por isso que eles continuam praticando o que é errado, e a sua sentença será a morte, será a destruição. Agora, o que eu acho interessante é um texto que tem no Grande Conflito. Você pode olhar que a lição traz até uma parte desse texto, está na lição de sexta-feira, quando fala ali do grande conflito. Primeiros escritos e o grande conflito, tá? Aqui os dois. O que acontece, queridos? Não é que vai descer fogo do céu, queimou e apagou tudo, acabou com tudo. Não. Cada um vai queimar de acordo com as suas obras. Se você pegar o livro Grande Conflito, não a versão condensada, mas a versão completa, Ellen White diz que cada um vai queimar de acordo com as suas obras. Outra, quem tem mais conhecimento, mais será cobrado. Já viu a palavra de Deus falar isso? Quem muito sabe, muito será cobrado. Quem tem papel de destaque, quem teve mais oportunidade, mais privilégio nessa vida, o julgamento também pesará para você. Porque significa que você teve mais oportunidade de conhecer, fazer o que é certo e não fez. Exemplo a mim como pastor. Eu tenho acesso, você vê aí os livros, eu tenho tempo para a leitura, mas e aí? Se nada disso adiantar para a minha conversão? Deus pesará, porque tem pessoas que nem saber ler sabe. Então, assim, cada um vai passar por isso. E Satanás, que está aí há mais de 2000 anos, vendo Deus mudar tantas vidas. Eu olho, por exemplo, para Jó, que ele desafiou que Jó servia a Deus só por interesse. E eu tenho aprendido que o questionamento dele não foi sobre Jó, na verdade, foi sobre o Deus de Jó. E ali então ele viu como Deus conduziu a vida de Jó, permitiu Jó sofrer, mas só que Jó continuou crendo e acreditando. E o que foi que aconteceu? Mesmo assim ele não se arrependeu. Então em Primeiros Escritos, que está aí na lição de sexta, Ellen White diz que Satanás vai ver todos os ímpios sendo destruídos e ele ficará por fim. Ele verá o fruto do seu trabalho, de como ele desviou muitas pessoas, a terça parte dos anjos sendo destruída, e assim então virá o fim. Amigos, na nova terra não existirá mais nem pranto nem dor, Satanás não mais existirá, e a tudo que passamos não será esquecido por completo.
para que não mais o pecado se levante. Que você confie no Senhor, faça aquilo que o agrada e a bênção dele esteja sobre a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso amigo que está participando desse estudo, que a tua graça esteja sobre ele e que ele entenda cada dia mais sobre a tua obra, sobre o teu juízo e de que o Senhor está próximo a voltar. Tudo isso nós te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas no mérito de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom dia de preparação, queridos. Tchau, tchau.